Olá, pessoal, boa noite. Estamos agora iniciando a nossa noite de encerramento do terceiro CONAS. Antes de qualquer coisa, quero falar principalmente da importância que foi esse evento. O quanto foi importante a gente estar trazendo o tema da inovação em saúde, a importância de se debater de temas desde muito clínicos, como da COVID, quanto outros específicos sobre educação em saúde, bem como temas sociais. O CONAS ele surgiu ano passado e está na sua segunda edição, mostrando o quanto é importante a gente estar falando sobre inovação, pesquisa e saúde. E para iniciar esse momento de encerramento, a gente vai iniciar agora a nossa conferência, que tem um tema, o novo Fazer Saúde, o impacto da pandemia na mudança do cenário mundial. Bem, pessoal, boa noite. Convido o doutor Dorito que é médico, doutor em saúde coletiva pela Unicamp, tem doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá. É pesquisador em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde. É professor de medicina e coordenador do mestrado em saúde da família pela Universidade Federal do Ceará, UFC Sobral. É professor orientador do doutorado em saúde coletiva e do mestrado em saúde pública da UFC. É professor visitante da Unicamp do curso de especialização em Direito Sanitário e participou, em 2016, no programa sobre o desenvolvimento da primeira infância pela Universidade de Harvard. Foi deputado federal eleito no ano de 2015 a 2008, secretário de Ação Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, secretário municipal de saúde de Capuí, Ceará, secretário municipal de saúde de Quixadá, secretário municipal de saúde de Sobral, presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, secretário municipal de saúde de Fortaleza, diretor-presidente do Instituto de Centro de Ensino Tecnológico, Centec, também publicou vários artigos como SUS passo a passo, normas de financiamento, traduzido para inglês e para espanhol. E também o doutor Dorico fez vários outros trabalhos relacionados a SUS e gestão. E possui uma vasta experiência nacional e internacional, com destaque para 2 publicações na revista inglesa. Possui 85 trabalhos jornais, 35 capítulos de livro e atualmente é do editorial da série Saúde em Debate, da editora Roncete de São Paulo e da revista Sanário, em Sobral. Conselheiro editorial do editor e conselheiro consultivo do Centro Brasileiro de Estudos para a Saúde, CBES. Participou de vários eventos da temática da saúde coletiva e principalmente da gestão. Do professor Dr. Dorico, a gente agradece imensamente a participação. Pessoal, o Dr. Dorico ele vai finalizar esse momento da conferência e a gente convidou ele para trazer a importância da pesquisa, que também é um dos eixos norteadores do nosso congresso. Então, doutor Dorico, muitíssimo obrigada. E no momento que o senhor quiser nos falar... Ok, gente, boa noite aí a todos. Agradecer aí o convite e parabenizar vocês pela iniciativa desse congresso, da maior importância nesse momento. Agradecer o Diego o convite e quero aqui dizer da satisfação de estar compartilhando esse momento ao lado da professora Ethel Maciel e da professora Alice Pequeno. E eu acho que parece que a gente tinha combinado, acho que elas vão se complementar as abordagens, que a professora Ethel fez uma abordagem aí, colocando a questão do desafio que foi para o Brasil, enfrentamento da pandemia, as questões que estão colocadas, como a crise sanitária, a própria crise política, interfederativa, a crise institucional produzida pelo próprio presidente da República, o fato da gente ter 4 ministros da saúde em plena pandemia, com vários tensionamentos, produzido pela autoridade máxima do país, que podia dar o exemplo e coordenar o processo da pandemia. E aí terminou que foram os governadores, juntamente com os secretários de Estado, e aqui eu faço uma referência ao governador Camilo, ao secretário Cabeto, e, de certa forma, através, inclusive, do Conselho dos Secretários de Saúde do Estado, conseguiram dar essa resposta importante, além, é lógico, dos nossos 2 institutos centenários aí, como a Fiocruz e o Butantan. Eu terminei ficando muito empolgado com essa ideia das questões globais, mundiais. É um tema que eu venho estudando já há algum tempo, é uma linha editorial do Jornal Britânico de Medicina, que vem discutindo sobre o sistema de saúde do futuro,
E eu, então, coloquei um pouco, porque eu vejo que a pandemia, ela estressou essa ruptura que nós estamos vivendo nesse processo de transição da era industrial para a era da tecnologia da informação e para a era da biotecnologia. Então, eu queria abordar um pouco isso. Vou tentar colocar aqui as minhas transparências. Espero que dê tudo certo aqui. Tudo bem? Está compartilhado? Tá sim, tá Tá. compartilhando, doutor. Ok, então, esse novo fazer saúde, o impacto da pandemia na mudança do cenário mundial. Eu vou colocar alguns cenários que eu considero, alguns contextos que eu considero importantes, né? A Clarice Etienne, que é diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, em recente, na verdade foi o ano passado, um seminário que a gente realizou da Fiocruz, discutindo exatamente essa questão da pandemia, ela coloca o seguinte contexto: se você me pergunta se estávamos preparados para essa pandemia, eu digo que obviamente não. Se a pergunta fosse se devemos estar preparados para as próximas pandemias, claramente sim. Então, isso há uma clareza, né, cada vez maior, inclusive isso foi muito forte na última reunião do G7, de que a humanidade tem que estar preparada para contextos como esse que a gente está vivendo agora das pandemias, né? E a outra, um economista americano, que é um economista liberal, ele fazendo uma análise sobre essa questão, ele coloca claramente que não temos uma única experiência global sobre a pandemia. Na realidade, eu diria que a experiência mais bem sucedida na pandemia foi a experiência asiática, né? Os asiáticos já têm uma tradição, não só porque conseguiram incorporar tecnologia no século XX, no século XXI, construir plataformas de biotecnologias, como acreditam na ciência, né? E eu acho que a melhor experiência do mundo vai ser a asiática. A Europa teve muita dificuldade no início, terminou entendendo o dever de casa. Os Estados Unidos, você tem um corte importante que foi o que representa a pandemia no início, né? E no governo Trump e o que é a pandemia no governo Biden. Então, isso, inclusive, é importante. Isso será um case importante para o futuro. E eu diria que o Brasil vai entrar para a história como o pior exemplo do enfrentamento dessa pandemia, por várias razões. E a África ainda é algo que a gente não consegue ter com clareza, mas ainda, só para vocês terem uma ideia, a previsão é que a África só vai se vacinar em 2023. O mundo tem uma produção máxima de 3 bilhões de vacinas por ano. Esse ano, acho que a gente chega a 3 bilhões e 200 milhões, o que dá para imunizar, no máximo, 1,5 bilhão de pessoas. Evidentemente que as vacinas de dose única terminam dando essa escala. É possível que a gente vá conviver com essa pandemia, com as mutações, até 2023, só para a gente ter uma ideia. Então, é exatamente entendendo que, ao analisar o impacto da pandemia, nós temos que ter essa visão global. Eu trago aqui também, eu acho que alguns artigos que para mim são muito importantes para entender esse momento que a gente está vivendo, né? O Listone é um cientista americano que ele trabalha com esse conceito, né, das tecnologias for insight, ou seja, minerando, construindo perspectiva. Eu vou, inclusive, sair dessa apresentação, vou entrar noutra, que eu, rapidinho aqui. Ele chama atenção para uma coisa extremamente importante, ou seja, as tecnologias que ocorreram, as transições tecnológicas das eras mais na história da humanidade, ou seja, até 1750,
nós tivemos o domínio da era agrícola. A partir de 1750 até 1970, a era industrial. A partir de 1970, a era da informação. E, a partir de 2024, a era molecular. E ele trabalha muito interessante, ele trabalha essas ondas, que cada ciclo está em torno de 50 anos, de um ciclo para o outro, de uma onda para outra, e as tecnologias abrangentes. Quer dizer, no primeiro momento, nós tivemos a tecnologia do ferro, do motor e do vapor, depois a tecnologia do aço, depois a tecnologia do óleo, e com a tecnologia da informação, a partir da década de 70 até 2024, a tecnologia da informação e da microeletrônica. Por que isso é importante a gente estar debatendo e discutindo isso agora? Porque, sem dúvida nenhuma, um dos legados dessa pandemia é o estresse, ou seja, estressar a ascendência dessa onda, de certa forma, que vai até 2024, e iniciando ali uma nova onda, que é a onda da biotecnologia. Então, essa concepção, esse contexto se encaixa perfeitamente nesse processo que a gente pode descrever agora no impacto no sistema de saúde pós-pandemia. Ele vai criar um conceito extremamente interessante, que são os conceitos do caos, né, a adaptação aos sistemas complexos, né, ao caos, né, rompendo com os modelos lineares. Você tem ondas que vão ter fases estáveis oscilando de forma, construindo um limite caótico, né? Eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, tá? E, de certa forma, construindo aí a questão de padrões auto-organizativos emergentes. Eu acho que isso é muito forte. E o que ele coloca aqui são questões muito interessantes. O que nós vamos ter entre o modelo da tecnologia da informação, e aí é importante a gente entender, porque nós saímos do século XX do modelo de impacto na saúde da era industrial, é um modelo que eu vou discutir daqui na frente um pouco. Estamos agora vivendo o modelo da era da informação na saúde. Evidentemente que isso, você tem pelo menos 6 cenários no mundo. O que você tem na Ásia, o que você tem no Oriente Médio, o que você tem na Europa, o que você tem na América do Norte, o que você tem no Brasil e parte da América Latina. Essa composição de comparação das eras também tem a ver com os vários cenários. Por exemplo, há uma avaliação da própria Organização Mundial da Saúde, que está trabalhando muito o conceito de saúde digital. A saúde digital pode incluir no mundo 1 bilhão de pessoas. A África, por exemplo, que não teve a oportunidade de vivenciar, digamos, os ganhos, né, do que representou o modelo da era industrial, até porque a África, a grosso modo, não teve um processo de industrialização ainda, né, não se beneficiou disso, mas ela pode dar um salto e sair da era industrial para a era da comunicação. Então, isso são cenários muito importantes. E ele trabalha exatamente essa questão das tecnologias abrangentes, entre a tecnologia da informação e da nanotecnologia e da biotecnologia, ou seja, quais são as tecnologias abrangentes de uma era para a outra. É muito importante a gente perceber que, pela primeira vez na história da humanidade, a gente construiu várias vacinas em um ano, com várias plataformas distintas. Então, isso aí já é a ruptura de uma era, já é a incorporação de uma transição tecnológica, tá? As grandes mudanças em paradigma, tempo como dimensão crítica, a nanotecnologia e a molecular em escala. Então, você tem uma situação de que ele chama, inclusive, a questão da assistência médica domiciliar, né? Então, isso vai ser uma coisa cada vez mais forte, né? A questão da nanotecnologia e da robótica, tá? Do ponto de vista da comparação, né, da tecnologia da informação. Então, nós temos aqui uma transição, vivendo nesse momento, do modelo de saúde da era industrial, um modelo de saúde centrado na tecnologia da informação e indo para uma transição muito forte de um sistema de saúde centrado na biotecnologia, na nanotecnologia e na tecnologia molecular. Então, isso ele vai trabalhando, desenhando isso, ou seja, você tem no modelo da tecnologia da informação, né, um cenário de que você tem um alcance ilimitado,
na tecnologia da molecular, você tem o nível molecular, onde nós vamos ter uma grande revolução, tá? Então, eu só queria dizer que, nesse sentido, nós estamos vivendo exatamente esse processo. E, com isso, você tem situações que eu acho que foi muito forte, inclusive, agora, no G7. Por quê? Porque você começa a ter desafios que estão colocados para a humanidade no pós-pandemia. Primeira coisa, como é que você vai garantir vacina para toda a humanidade? Né? Então, algumas coisas que nós estamos, ao mesmo tempo, discutir as questões globais. Então, como é que as grandes big tech que nós temos, Google, Facebook, Apple, Amazon, como é que elas podem contribuir do ponto de vista do pagamento de impostos, de taxação dos seus produtos, para que isso possa criar fundos globais. Então, você modifica a governança global. Então, isso é muito importante, porque é a única forma que, inclusive, você possa ter, para você ter vacina, para garantir vacina para toda a humanidade. Então, há uma mudança também do ponto de vista entre o que representa o impacto das mudanças sociais e a necessidade das mudanças tecnológicas, tá? E, ao mesmo tempo, o desafio de você articulação de tecnologias que têm ação global e que têm ação local. Então, essa questão do local e do global passa a ser cada vez mais a necessidade de reequilibrar. Ou seja, você tem empresas que se articulam do ponto de vista global na sua ação, mas elas também contribuem para a articulação local. Então, isso é algo extremamente importante que tem impacto no sistema de saúde. Nesse sentido, eu gostaria também de trazer aqui esse debate que tem sido colocado pelo Jornal Britânico de Medicina. Aliás, esse é um artigo de 97, mas muito atual. É daqueles artigos que a gente fica sempre com ele ali no colete, porque são artigos que colocam. E foi um editorial que eles trabalham sobre o sistema de saúde do futuro e trabalham exatamente o sistema de saúde da era industrial e o sistema de saúde da era da comunicação. O sistema de saúde da era terciária, do nível industrial, centrado na atenção primária, secundária e terciária, centrado no profissional como autoridade e extremamente encorajador no nível terciário. Por isso que ainda hoje, em pleno século XXI, nós ainda temos uma grande dificuldade, por exemplo, de prover atenção primária para a população brasileira. É mais fácil você prover hospitais e tecnologia do que atenção. Por quê? Porque não há nenhum tipo de incentivo. Quem que proveu os sistemas, digamos, de atenção primária no mundo? O modelo europeu e canadense, que são modelos únicos, universais, não como o Brasil, que trabalha com um sistema suplementar, mas são sistemas fortes, e coloca como prioridade. Essa transição, nós estamos vivendo exatamente esse momento de mudança da era industrial para da informação. E, ao mesmo tempo, já vivendo uma outra transição, que é digamos, da era molecular. Então, esse é o tecido global de mudanças de paradigmas e de modelos e de tecnologia que nós estamos vivendo no pós-pandemia, né? Esse modelo da era da informação, essa pirâmide é invertida, você tem na base dela o autocuidado, os amigos e a família, as redes de apoio, o profissional como facilitador, o profissional como parceiro e, por último, o profissional como autoridade. O que isso tem implicância? Importante, grande. Se você tem o modelo da era industrial, o hospital e o nível terciário como o fundamental do investimento, hoje, por exemplo, toda tecnologia que as grandes Big Tech estão jogando, por exemplo, num relógio que você já verifica a pressão, que você já tem o mapeamento do seu sono, que você já tem, inclusive, um eletrocardiograma embutido no próprio relógio. Então, essa tecnologia toda que a era da comunicação coloca fortalecendo o autocuidado, né? Os amigos e a família. E esse é um grande desafio, inclusive, para o SUS, né? Eu acho que a Ethel fez uma belíssima análise do SUS, acho que, inclusive, quero reforçar aqui todas as falas dela, mas você pegar, por exemplo, a demência, os pacientes com Alzheimer, isso, inclusive, o envelhecimento, traz uma carga de impacto
familiar muito grande. Isso, inclusive, só para a gente ter ideia, o Quebec, por exemplo, há mais de 20 anos, que ele unificou o Ministério da Saúde e Assistência Social. Por quê? Porque o grande impacto do sistema de saúde estava no envelhecimento das pessoas. E a outra coisa importante são as redes de apoio. Só mostrando que essa transição do modelo de saúde para a era industrial e o modelo de saúde para dar informação, e já se iniciando pós-pandemia, um impacto da nanotecnologia, da tecnologia molecular e da biotecnologia, isso vai, sem dúvida nenhuma, trazer impactos importantes nos próximos 10 anos, 20 anos. Então, essa transição nós vamos viver, e isso é muito importante que a gente entenda. Porque isso traz para nós, no Brasil, e eu quero reforçar, se a gente pegar as eras colocadas pelos Stone, praticamente o Brasil está fora de todas elas. Nós não produzimos trilho, né? O Brasil exporta ferro e não produz trilho. Toda a nossa estrutura, o Brasil se contentou em ser, eu vou falar um pouco mais na frente, a fazenda do planeta, viver de commodities. Então, isso muito, como colocou tanto pela ETA como pela professora Alice, não se concebe um país como o Brasil não produzir equipamentos de produção individual, certo? 93% dos medicamentos produzidos no Brasil envelopando sais que vêm da Índia. Então, é vergonhoso um país como o nosso não produzir ventiladores, né? Então, isso mostra o nível de nossa dependência e isso traz para a gente um grande alerta. Outro contexto importante é o impacto realmente da inteligência artificial, isso é uma coisa importante, a gente tem que entender. É mais outro desafio que está colocado para nós, é possível que a gente fique fora do impacto da inteligência artificial, nós vamos consumir algoritmos de fora. Se hoje tudo que a gente consome de tecnologia no campo da saúde vem de fora, nós vamos consumir algoritmos. Então, isso também é um alerta, né? Eu estou trazendo aqui tanto o impacto, né, do Deep Blue, da IBM, né, como do AlphaGo, e esse livro do Eric Topol, que trabalha, e o Eric Topol vai, inclusive, trabalhar no livro dele uma correlação que ele faz entre tecnologias embarcadas em automóveis e tecnologias embarcadas no sistema de saúde. E ele coloca uma previsão que, à medida que a humanidade foi incorporando tecnologia no sistema automotivo, essa tecnologia foi incorporada na relação médico-paciente. E quando o carro for totalmente autônomo, é possível que a relação médico-paciente passe a ser uma relação também autônoma, no sentido de que vai ter alguns momentos que as pessoas vão conversar com máquinas e se consultar com máquinas. Então, a gente não pode entender que isso está fora de um cenário que está dentro de um processo de evolução natural, tá? E isso a gente tem que estar colocando. O que está colocado aí, então, nessa perspectiva, né? O sistema de saúde da era da comunicação que está sendo construído. Quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente está falando de forma global e universal. Não. Se a gente for para os países europeus, Finlândia, por exemplo, já tem um nível de avanço disso imenso. Se a gente for para a Coreia, tem outro. Se a gente for para a China, já tem outro. Se a gente for para a África, praticamente eles não entraram nem no modelo industrial, com exceção de alguns países ricos, África do Sul, parte do Egito e tal, mas a África subsaariana, por exemplo, ainda vive numa situação muito crítica de acesso aos bens e serviços do ponto de vista da tecnologia e saúde. Na América Latina, você tem países distintos, né? Inclusive, só para vocês terem uma ideia, do ponto de vista de inovação, vou falar um pouco mais na frente, tanto o Chile como o México e a Costa Rica estão na nossa frente, né? Então, nós temos o uso de tecnologias que auxiliem a obtenção de dados dos pacientes, né, disponíveis, vestíveis, disponíveis smartphone. Agora, o Abbott Freestyle, que é um medidor de glicemia da Abbott, que é fantástico, né? Você praticamente tem ali no seu celular um embarcado, uma solução que está na sua pele, na sua epiderme ali, e você tem todo o monitoramento da glicemia. Isso é uma revolução do ponto de vista da diabetes. Agora, o grande desafio, como é que a gente aumenta o acesso da população a essa tecnologia? Acompanhamento de doenças crônicas, quer dizer, a internet das coisas, né? Cada vez mais você vai ter mecanismos de assistente de processamento de linguagem natural conversando com as pessoas, tanto do ponto de vista de texto como do ponto de vista de voz, né? A questão do reconhecimento de imagem, né? A revolução
do ponto de vista da imagem, que outra coisa importante, outro legado importante dessa pandemia, a questão do trabalho em equipe muito profissional e o empoderamento do paciente. Isso é outra coisa importante. O paciente do século XXI não é o paciente do século XX. Esse paciente tem informação. Agora mesmo estou com uma aluna nossa, do nosso mestrado da UFC, está estudando o Dr. Google, né? Como é que o Google, como é que as pessoas, na relação médico-paciente, se relacionam com o Google como uma segunda, terceira, quarta opinião. Então, isso é sem dúvida nenhuma. E aí, o que a gente está discutindo hoje é a sociedade pós-humana também, né? A máxima integração homem-máquina, o fim da dor, o fim da morte, ou seja, a robótica que vai estar presente em todo... E a nanotecnologia, aqui mesmo você tem isso foi testado em ratos na China, que o nanorobô entra no sangue e ele atinge uma determinada célula, especificamente aquela célula. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma revolução que está vindo com mais rapidez do que a gente imagina, e eu não tenho dúvida que o pós-pandemia, a pandemia acelerou muito esses processos. E aqui, para mim, algo que eu tenho batido muito hoje e que me preocupa muito. Eu trouxe esse gráfico de 2018, mas já saiu o ranking mundial de inovação tecnológica e o Brasil saiu do 76º para o 72º, né? Ou seja, se a gente pensar aqui como é que a Coreia evoluiu nos últimos anos na questão da inovação, é uma coisa absurda. O México, o Chile, a Turquia, todo o leste europeu, os norte nem se fala, né? A Suíça é a primeira inovação do mundo, a Suécia é o segundo, os Estados Unidos o terceiro. Aliás, a Finlândia e a Dinamarca estão lá na frente também já, tá certo? A Armênia, todo o leste europeu está na frente do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um motivo de grande preocupação. O modelo que a gente adotou de economia e parte de um pensamento, acho que até tacanho da nossa elite, de achar que ela consumindo tecnologia externa resolve a vida dela, isso tem trazido prejuízo da gente não investir em ciência e tecnologia. Se a gente pensar, praticamente de 88 para cá, a gente está estagnado. A minha esperança um pouco é que o marco legal da ciência e tecnologia que a gente aprovou em 2015, foi lei em 2016, avance isso. Agora acabamos de aprovar o marco geral das startups que possam produzir contribuições nesse sentido. Tá? Aí trazer acho que duas reflexões de Yuval Harari, ou seja, o organismo são algoritmos e tal, o Homo sapiens pode não ser dominante em um universo onde o dataísmo torna-se paradigma. Tá? E o grande desafio, evidentemente, que ele tem uma leitura pessimista, muitas vezes, na questão da evolução tecnológica, e muitas vezes, para ele, a evolução tecnológica tem ameaçado a continuação da capacidade do ser humano para dar sentido às vidas. Eu acho que esse é o desafio. Como é que a gente não deixa de dar sentido à vida? Como é que a gente utiliza a tecnologia para melhorar a qualidade de vida? Mas o grande desafio também é essa relação entre a tecnologia e como é que o fruto da tecnologia, a riqueza produzida pela tecnologia, ela é distribuída socialmente. E aí não tenho dúvida que, para nós, cada vez mais, eu diria que um dos grandes legados dessa pandemia é deixar claro que o SUS, né, ou seja, sai fortalecido. A gente hoje, inclusive, estamos na Câmara criando, eu sou relator de uma subcomissão que está discutindo o complexo econômico e industrial da saúde, e nós entendemos que o Brasil tem que colocar isso como uma prioridade. Isso é fundamental para que a gente possa, de certa forma, permitir que o SUS se fortaleça, porque o SUS, como sendo garantindo a universalidade e o poder de compra do Estado brasileiro, e esse poder de compra é que permite que a gente possa ter tecnologia produzida no Brasil, incentivando todo o complexo industrial da saúde, e que aquilo que a gente consome aqui possa produzir aqui. Para isso, nós precisamos investir enormemente em inovação, ciência e tecnologia, e não negar a ciência e a tecnologia. Por isso que eu acho que esse congresso que vocês estão fazendo, quero aqui parabenizar a Sociedade Cearense de Inovação em Saúde, e dizer que é fundamental. Me orgulho muito que a gente já tem uma sociedade de inovação em saúde, que é a inovação que verdadeiramente vai dar as condições.
E, ao mesmo tempo, a gente tem que criar mecanismos, que aquilo que é inovado aqui seja valorizado aqui. Porque nós temos uma visão muito tupiniquim, muito tacanha, muitas vezes, que a gente valoriza o que vem de fora, porque o que vem de fora é melhor do que o da gente. Não, nós temos condição, e aí nós temos esses vários movimentos aqui no Ceará, tanto na área de tecnologia da informação, como na área de vacina. Eu fico muito orgulhoso agora, né, a quantidade de coisas que a gente está produzindo na Fiocruz hoje, durante a pandemia, a professora Isabel lá na UES, já fazendo estudos pré-clínicos de vacina. Então, isso precisa ser valorizado, isso precisa entrar na agenda. E eu fico muito feliz de que a gente também esteja hoje na Fiocruz do Ceará, construindo ao lado do Porangabuçu, distritos de inovação em saúde. Isso é uma coisa extremamente importante. Acho que o relato da professora Alice Pequeno, da Escola de Saúde Pública, transformar a Escola de Saúde Pública numa escola, no Instituto de Ciência e Tecnologia, da maior importância para favorecer esse movimento, e esse esforço que está sendo feito pelo governador Camilo Santana, pelo secretário Cabeto, de que a gente estruture no Ceará distritos de inovação tecnológica em saúde, é fundamental para que o Ceará entre na rota do complexo produtivo da saúde. Nós estamos construindo aqui no Ceará a primeira fábrica de medicamentos biológicos, né? Isso aí depois é algo que a gente pode voltar a discutir com vocês, até fazer uma visita no nosso campus. Nós estamos produzindo a primeira fábrica de medicamentos biológicos da Fiocruz fora do Rio de Janeiro. Então, isso vai agregar muito valor ao Ceará. Nós já temos hoje, construindo durante a pandemia, uma central analítica de testagem. É muito importante isso que a Éter falou, teste, é fundamental. Não dá para você enfrentar uma pandemia de vírus respiratório sem você testar sintomático respiratório. Isso é uma coisa que o mundo todo fez, o Brasil fez muito mal, mas a gente conseguiu, em plena pandemia, com apoio, inclusive, do Banco Itaú, com apoio da iniciativa privada, construímos uma central de testagem, que hoje produzimos 16 mil testes por dia, 10 mil de teste molecular e 6 mil de testes sorológicos. Isso é fundamental. Então, eu vejo que o mais importante é a gente ter jovens como vocês liderando esse debate, porque é isso que vai fazer com que esse país mude e saia dessa realidade hoje tão triste da gente ter uma pandemia como essa, que vamos entrar para a história como a maior mortalidade do mundo, né? Evidentemente que tem questões políticas, sem dúvida nenhuma, né, pela irresponsabilidade do gestor maior do país, mas também tem aí limitações também tecnológicas que foram um verdadeiro vexame que nós enfrentamos. Muito obrigado e fico aqui à disposição de vocês. Estou aqui sem palavras, porque foi uma aula assim, incrível de gestão, de pesquisa e de educação mesmo em saúde, principalmente falar a importância da gente conhecer, da gente ter esse conhecimento mais crítico sobre o sistema, como o nosso sistema funciona e, acima de qualquer coisa, como a pesquisa ela é fundamental nesse sistema, como a pesquisa é peça-chave. É uma das frases que eu gosto muito de falar e que a gente tem muito na área da saúde, que a clínica é soberana. Mas sem existir a pesquisa por trás, não existe soberania da clínica. Então, eu acho que a pandemia da Covid foi uma prova viva disso. Então, a gente agradece imensamente. No chat, só comentários agradecendo pelo momento, agradecendo pelo senhor estar disponibilizando todo esse conhecimento, compartilhando conosco. Agora, a gente vai seguir para o momento com nossos 3 conferencistas, por volta de 10 a 15 minutos, em que eles vão estar debatendo entre si, trocando informações e ideias sobre todo esse momento que foi hoje, essa conferência com esses grandes nomes de peso, em que a gente vai unir a saúde, a pesquisa e a inovação em um só lugar. Então, muito, muito obrigada. Desde já, a gente vai ter por volta de 10 a 15 minutos, porque já a gente vai iniciar nosso encerramento oficial. Então, assim, sintam-se à vontade, a gente está aqui para o que vocês precisarem. Muito, muito obrigada. Paula, se não tem pergunta para nós, as minhas palavras são de agradecimento pela oportunidade de estar aqui, com essa mesa tão bonita aqui, com a professora Éter, o professor Dorico.
e trazendo essa discussão com uma clareza. Eu creio que a participação nesse congresso, né, é de muitos jovens estudantes que certamente serão grandes pesquisadores aqui no nosso país, né? Então, parabenizar vocês pela iniciativa e também me colocar ao dispor para o que vocês precisarem. Também quero agradecer, Paula, e parabenizar aí a Alice pelo trabalho, Odorico, que tantas contribuições já deu para o Brasil, né? Então, assim, a gente tem muito orgulho de ter um profissional como você aqui entre nós e está aí lutando nessa frente tão importante, como a Alice, acho que falou super bem, tem tantos jovens, eu estou vendo pelas fotos aqui, né? Tantos jovens aqui. E a nossa missão, né, está aqui lutando para que vocês tenham um futuro. Porque numa pandemia, a gente já sabe de várias pandemias do passado, o maior impacto serão para os jovens. Os jovens serão profundamente impactados, porque vão viver por muito mais tempo, né, sob essa influência e esse impacto da pandemia. Então, estamos vivendo um momento tão triste no nosso país, né, um ataque à ciência, vindo das autoridades que deveriam, né, estar aí incentivando. Compreendemos nesse momento que sem a ciência a gente não sairia dessa pandemia, então seria um momento de reafirmar isso, né? Estamos vendo aí cortes de orçamento no nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, são momentos tristes que a gente precisa fortalecer as nossas fundações estaduais para que a gente consiga sair, porque a gente não depender do Ministério, né? Uma situação muito triste. E tanta luta para a gente ter investimento em pesquisa nesse país, e a gente vê em tão pouco tempo tudo se desabando, né? Alice, Odorico, assim, mas eu quero dizer também, Paula, colocar à disposição, parabenizar vocês pelo trabalho. Realmente, Ceará foi um exemplo, né? A gente viu, assim, um exemplo bom, né, do que seguir. Aqui o Espírito Santo, felizmente, também, a gente tem o nosso governador e o secretário estadual aqui de saúde também muito comprometido com a ciência e estar seguindo todas as recomendações. É claro que a gente sabe, né, nós como cientistas sempre queremos que a ciência seja seguida ali, mas a política é feita de muito mais elementos, então é sempre difícil para quem está ali no executivo fazer, ainda mais num momento de tanta polarização que nós vivemos. Então, quero agradecer, parabenizar vocês aí, em nome da Paula, parabenizar todos os organizadores e parabenizar também, inclusive, pelos nossos intérpretes aqui de Libras, né? A Abigail e a Camila. Acho que parabenizar vocês por ter ter feito esse acesso tão importante, né? E agradecer. Estou à disposição, Paula. Muito obrigada. Oi, Paula, também, viu, Ethel? Eu estou muito feliz de estar nessa mesa com vocês duas aí. É sempre bom ter mais mulheres do que homens num debate como esse. Eu fico feliz aqui. Estamos já superando a crise de gênero aqui, né? Então, parabéns. Saudar a Camila também e a Abigail. E a você, Paula, que também coordenou todo esse debate aqui. Parabenizar a Ethel, eu acho que você cumpriu um papel importante, você, ao lado de outras mulheres aí, se colocando à disposição da imprensa, colocando a questão, se posicionando firmemente, né, como epidemiologista. Eu fico até emocionado, viu? Mas é muito importante esse papel que o fato isso foi uma coisa muito interessante no Brasil, ou seja, o negacionismo do presidente da República, o negacionismo do setor da sociedade, fez que um conjunto de cientistas começasse a construir uma grande aliança com a imprensa, né? Eu acho que a imprensa tem cumprido um papel importante, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas reuniões com a Margarete, né, da Alcomo, da Fiocruz, né, justamente com você, com toda a turma da Sociedade Brasileira de Imunologia,
Então, é muito importante você cumprir um papel nacional, tem cumprido, né? E estou feliz. Eu tenho, recentemente estive lá no Espírito Santo, nós estamos construindo aí eu coordeno hoje um laboratório na área de saúde digital. Sim, o Anilton fala muito em você. Pois é. Isso, grande Professor Anilton. Anilton, isso. Trabalhamos com ontologia junto, várias coisas, publicamos algumas coisas junto. Então, eu continuo com o nosso laboratório, e a gente está tentando construir lá uma parceria com o Nésio, que é um jovem, né, talentoso, sanitarista. Até agora com a Vera, estão trabalhando lá na área de hanseníase. Então, a próxima vez que eu for aí, ver se eu faço uma visita aí para a gente conversar. E parabéns, eu fico muito... Eu acho que teve um lado positivo, né, de todo esse processo, o negacionismo de um lado, mas a gente não conseguiu nos calar do outro. E o fato da ciência ter ido para o fronte, né, os cientistas, os pesquisadores terem ido para o fronte nessa pandemia, eu diria que isso é um legado importante que vai deixar, tá certo? E isso, de certa forma, tem construído uma crítica, uma massa crítica. Isso, por exemplo, no Congresso já tem uma repercussão, né? Haja visto a própria questão da CPI, né? E, por outro lado, nós estamos aproveitando isso, é uma comissão muito importante. A deputada Jandira Fegali é a presidenta, o deputado Padilha, ex-ministro, é o coordenador, sou coordenador adjunto, e a gente está ouvindo todos os atores envolvidos na questão do complexo econômico da saúde. Complexo, entendendo que um sistema universal de saúde, onde o governo é o maior consumidor, onde o poder de compra do Estado ele tem que ser utilizado para induzir a indústria nacional, a inovação nacional, a pesquisa nacional. Os canadenses, eu fiz o pós-doutorado lá com o professor Jean-Louis Denis e a Pascal Leot, eles são com frequência contratados pelo governo para conversar com a indústria, para saber o que a indústria está pesquisando, para preparar o Estado para receber o que está vindo de tecnologia. Porque na hora que a tecnologia chega, ela tem que primeiro ser validada, e aí o papel das agências reguladoras tem que ser regulado, e depois tem que ser incorporada a tecnologia. Tá certo? A Inglaterra tem a NICE, que é uma coisa fantástica. Quer dizer, é o tempo todo dialogando e discutindo com a indústria, né? Esse exemplo da AstraZeneca foi fantástico, né? A AstraZeneca abriu mão dos lucros e a Universidade de Oxford abriu mão do royalty. Durante a pandemia, nem tem lucro, nem tem royalty. Então, isso é o casamento perfeito da indústria com a academia a serviço da humanidade. É esse salto que a gente tem que dar. Eu acho que esse momento que a forma como você, todos os nossos pesquisadores, né, o Pedalau, né, o Júlio Croda, um dia desse a gente chegou a fazer uma reunião na Fiocruz, a gente fez várias reuniões na Fiocruz durante a pandemia, chegou um momento que a Fiocruz estava com 63 porta-vozes. Então a gente tinha até que fazer uma reunião para tentar alinhar essa questão das narrativas dos porta-vozes, né? E não tivemos uma crise, é muito importante, porque cada um está no seu espaço, né? E é uma coisa, porque é importante também a gente separar o que é o porta-voz e o que é a instituição. A Fiocruz tinha que ser preservada, porque ela, como uma instituição envolvida, né, como uma instituição do Estado, foi muito importante, então isso... Mas era tamanha demanda da imprensa, das entidades, da sociedade civil, para ouvir os pesquisadores, né? E você teve esse papel importante. E quero aqui também saudar a Alice, quero mandar, através de você, um abraço carinhoso para o meu querido Marcelo Alcântara, acho que a Escola de Saúde Pública, eu fui um dos entusiastas, né, ao lado da professora Leni Santos, lá do IDISA, tem apoiado, o IDISA tem uma relação, sou professor visitante da Unicamp lá, pelo IDISA, que é o Instituto de Direito Sanitário. A transformação da Escola de Saúde Pública do Ceará no ICT é extremamente importante, para ancorar esse componente da ciência e tecnologia e inovação, né? E a inovação é algo sempre de risco, mas não tem saída no século XXI se não for investir em inovação, né? E apoiar as startups, apoiar as empresas, atravessar o vale da morte, né? Por que o Elmo é uma inovação? Porque faturou. Eu sempre digo, uma inovação ela só deixa de ser
inovação quando fatura. Aí ela fecha o ciclo da inovação. Porque inovação é sempre a pesquisa de um lado, P&D de um lado e CNPJ do outro. Porque é o CNPJ público ou privado que vai colocar aquilo que nós desenvolvemos na bancada para a sociedade. Não podemos ter esse medo de... Eu hoje, viu, Edson, estou trabalhando muito na Fiocruz, eu coordeno uma câmara de inovação, produção e empreendedorismo, fortalecendo a ideia do cientista empreendedor. Não podemos ter medo de empreendedor, de empreender, né, do empreendedor, do empreendedorismo como uma política pública a serviço do Estado. Não tem como a gente inovar se você não tiver empreendedorismo. O que você tem é que regular isso, e o Marco Legal da Ciência e Tecnologia, que nós votamos em 2015, deu essa oportunidade. Então, fico muito feliz, viu, Paula? Não é fácil você ter uma reunião no domingo, às 6 horas, que praticamente você fica em função disso, né? Você tem que ser comedido no almoço, não pode exagerar em nada, né? Eu ainda tive que ver os slides, alguma coisa, mas estou muito feliz, primeiro porque tudo que tiver inovação, a gente tem que estar no meio, né? Até o brinco, viu, Paulo? A lei de Jesus, né? Jesus disse que toda vida que eu tiver 3 falando o nome, ele está no meio. Então, se tem alguém falando inovação, a gente tem que estar no meio, porque esse é o grande desafio que está colocado para nós, tá? E a juventude. Eu fico muito feliz, o Diego é uma pessoa que a gente sempre se encontra nos debates, mas parabéns. Vocês têm que tomar conta desse país. Nós estamos só ajudando aqui, né, Ethel e Alice, elas vão tomar de conta para que a gente possa ter um país mais justo, mais farto, mais fraterno. Esse é o desafio. Muito obrigada a todos vocês pelo momento, por aceitar nosso convite, a SOCEPS como um todo, e principalmente o CONAS agradece por cada momento, por cada contribuição. E fica aqui o nosso muito obrigada, em nome da coordenação do evento, em nome dos organizadores, dos monitores, dos intérpretes, de todas as pessoas que fizeram o CONAS. Existe uma equipe muito grande por trás, então a gente deixa aqui o nosso muito obrigada.